Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal Educador Digital, Professor Lúcio, Matemática Sem Problema, e nós vamos tratar hoje dos conjuntos numéricos. Nós vamos aprender a diferenciar um número do outro dentro do seu conjunto numérico específico. Então, pensando na ideia de conjuntos lá, a gente vai trabalhar com a relação de pertinência, né? Quando a gente sabe que um elemento pertence ou não a um determinado conjunto, nesse caso, conjunto numérico. Então, nós vamos começar aqui com o conjunto dos números inteiros, tá? Eu vou começar um pouquinho diferente, eu não vou começar com o conjunto dos números naturais, não. Eu vou começar com o conjunto dos números inteiros. Por quê? O próprio nome eu acho que facilita a nossa vida. O que é um número inteiro? O próprio nome dizendo, número inteiro é ser um número inteiro. Ou seja, ele é o resultado de uma divisão exata, que deixa resto zero. Então, quando você divide o número 10 pelo número 2, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Esse número 5, esse resultado, é um número inteiro. Só que o número inteiro não necessariamente ele é positivo, ele também pode ter sinal negativo. Então, quando nós temos, por exemplo, menos 30 dividido por 10, menos 30 dividido por 10 vai dar menos 3. Esse menos 3 também é um número inteiro. Conjunto dos números inteiros, nós temos, esse é o símbolo, um Z mais estiloso, assim, um Z mais bonito, ó, né, um risquinho aqui, Z de zinteiros, né, brincadeira. Esse Z aqui vem do alemão Zahl, que representa número, significa número alemão, né? Então, o que nós temos aqui, ó? O número inteiro, então a gente divide esse conjunto. A gente sabe que o nosso sistema numérico ele é posicional. Então imagine a seguinte situação, ó, que nós temos um divisor de águas. Quem que é o divisor de águas? O número 0. Então o 0 ele está dividindo os números em positivos e negativos. À esquerda do 0 nós teríamos os números negativos, à direita do 0 os números positivos. Então pensando naquela entidade lá no infinito, ó, eu teria os números aumentando desde menos infinito, e daí nós temos aqui, ó, menos 2, menos 1. Aqui está o nosso divisor de águas, o 0, né? E daí nós teríamos os números inteiros positivos. 1, 2 e assim sucessivamente, né? Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Um conjunto infinito, tá? Particularidade do 0. O que o 0 representa? O 0 representa a soma de dois números inteiros simétricos. Então a palavra simétrica indica o quê? A mesma distância. Uma mesma distância de quem? De um determinado referencial. No caso aqui, o nosso referencial é 0. Então, números que estão a uma mesma distância do 0, sempre a soma deles é nula. Então, o número menos 1 e o número 1 são números simétricos, ou números opostos, porque a soma deles é 0. Então, cuidado para não confundir a palavra oposto com a palavra inverso. Inverso é você inverter a fração. Oposto é você fazer a troca de sinal. Ó, o menos 2 e o mais 2 são números opostos, porque a soma deles dá 0. Pensando em distância, ó, números opostos, a distância até o 0 é a mesma. A distância que a gente entende como um módulo. Por isso que o módulo sempre vai dar um resultado positivo, né? Então o módulo de menos 2 é 2. O que isso indica? Que o menos 2 encontra-se a 2 unidades de distância do número 0. Se a gente tivesse que definir uma propriedade importante para o conjunto dos números inteiros, a gente poderia dizer o seguinte, ó. Se você vir nesse conjunto e selecionar qualquer número inteiro. Então vamos supor aqui, ó, x é um número que pertence ao conjunto dos números inteiros. Tudo bem? X ele é um número inteiro. O que vai acontecer? No conjunto dos números inteiros, nós sempre vamos garantir um sucessor de x e um antecessor de x. E é legal
para resolver aqueles probleminhas lá de equações, você escrever matematicamente essa linguagem, ó. Então, se x é um número inteiro qualquer, o x menos 1 é o antecessor. Antecessor de quem? Antecessor do x. X é um número inteiro qualquer, x menos 1 é o antecessor, é o número que antecede, é o que precede o x, x menos 1. Automaticamente, quem que vai ser o x mais 1? O x mais 1 vai ser o número que vem depois do x, vai ser o sucessor. Uma outra coisa importante, isso aqui na verdade a gente vai utilizar mais para números naturais, mas a gente pode pensar isso aqui no conjunto dos números inteiros. Se x é um número inteiro qualquer, 2x é um número inteiro multiplicado por 2, tudo bem? É o dobro de x. Agora olha só que coisa bacana. 2x, sempre que você pegar qualquer número inteiro na face da Terra e multiplicar por 2, você vai ter com certeza um número que vai ser o quê? Par. Todo número par é múltiplo de 2. Então, se você pegasse um dicionário, se tivesse dicionário, né? Traduzindo as coisas da matemática, e você quisesse saber o significado de ser um número par, possivelmente a definição estaria assim, ó. Número par é ser um número múltiplo de 2. Então, o que eu tenho aqui, ó, um número qualquer múltiplo de 2. Então, aqui eu tenho que o 2x, ele representa um número inteiro par. Agora, se você pensar, ó, você tem 2x é um número par, o que aconteceria se você fizesse 2x, aqui eu vou colocar assim, ó, mais ou menos 1. Se você pega um número inteiro par qualquer e soma 1 ou subtrai 1, o que você adquire? Você adquire com certeza um número ímpar. Então a expressão 2x mais 1 ou 2x menos 1 é para representar um número ímpar. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, ó, são características que nós temos no conjunto dos números inteiros. Outra coisa, a gente diz que o conjunto dos números inteiros, ele é fechado para soma, subtração e multiplicação. O que significa isso? O que é essa palavra? Como assim fechado para soma, multiplicação e subtração? Se você escolher dois números inteiros quaisquer e somar, o resultado sempre vai ser um número inteiro. Se você pegar dois números inteiros qualquer e multiplicar, o resultado sempre vai ser um número inteiro. Então, esse conjunto ele é fechado para multiplicação e para adição. Quando eu falo adição, entenda, soma e subtração, tudo bem? Então ele é fechado para multiplicação, ele é fechado para o produto e ele é fechado para soma e para subtração, tá? Multiplicar dois números inteiros quaisquer dá um número inteiro. Somar ou subtrair dois números inteiros quaisquer também dá um número inteiro, tá? Então, o que nós vamos atacar agora? Nós vamos atacar a parte não negativa dos números inteiros, o zero mais os positivos. Essa parte não negativa é o conjunto dos números naturais, que com exclusividade a gente vai usar lá nos problemas de contagem. Na parte de contagem, a gente trabalha só com os números naturais, tudo bem? Então, cuidado, moçada. Aqui, ó, tem uma pequena óbis, ó, tem um pequeno símbolozinho. Se nós utilizarmos a seguinte notação, ó, quando eu coloco assim, ó, Z, aqui é o conjunto dos inteiros, e eu coloco um estrela assim, ó, quando eu coloco um estrela, um asterisco, o que você tem que lembrar? Num conjunto numérico, colocou asterisco, você está eliminando do conjunto o zero. O zero não pertence a esse conjunto. Então, se eu fosse listar o conjunto dos números inteiros estrela, ó, aqui seria, ó, menos 2, menos 1, ó, pulo 0, 1, 2. Então, para qualquer conjunto numérico colocou o asterisco, você está excluindo o zero do conjunto. Esse símbolo aqui, ó, Z+, isso aqui não é inteiro positivo, tá? Isso aqui, ó, eu não tenho o asterisco, tá vendo? Ó, o zero tá nesse conjunto. Então, esse aqui, na verdade, são os inteiros não negativos. Inteiros não negativos. Então, cuidado, ó, a palavra não negativo para você confundir com positivo. Não negativo e positivo não é a mesma coisa. Positivo
eu estou excluindo zero. Só estou pegando isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui que significa ser número inteiro positivo. Ser número inteiro não negativo. Eu incluo zero. Seria isso aqui, ó. Não negativo inclui o zero. Positivo exclui o zero. Tudo bem? E daí, conjunto dos números naturais. Então, o que é o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é o conjunto dos inteiros não negativos. Então, ó, o conjunto dos naturais, ó, que também é um N mais bonitinho, vai ser isso aqui, ó. Nos problemas de contagem, nós vamos utilizar exclusivamente esse conjunto. Então, é o conjunto dos inteiros não negativos. Então, perceba que o conjunto N é equivalente a escrever conjunto dos inteiros não negativos, porque eu estou incluindo zero. Se fosse Z mais com estrela, eu estou excluindo zero, daí seriam os inteiros positivos. Particularidade do conjunto dos números naturais, ele sempre admite um sucessor. Então, dado qualquer número natural, você consegue me dizer qual é o próximo. Não necessariamente você consegue me dizer o antecessor, ó, porque ele tem um limite inferior, tá vendo? Ó? Ele começa no zero. E o zero é um número natural que não tem antecessor. Então aqui você consegue garantir o x mais 1. O x menos 1 não é necessariamente verdade. Ele também é um conjunto fechado para soma, subtração e o produto. Então sempre que você multiplicar dois números naturais ou somar, né, é para multiplicação e para adição, somar dois números naturais ou multiplicar dois números naturais, o resultado é um número natural. Na divisão e na subtração isso não é verdade, ó. Se eu subtrair dois números naturais, eu não tenho garantia de que o resultado é um número natural. Exemplo, 2 menos 3, menos 1, isso não é número natural. 3 dividido por 2, 3 dividido por 2 não é um número natural. Então ele é fechado para soma e ele é fechado para o produto. Tudo bem? Agora, ó, começa a ficar legal aqui, ó, no conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais é o resultado da divisão entre dois números inteiros. Sempre que você efetuar a divisão entre dois números inteiros, você tem um número racional. Então, ó, escrevendo o conjunto dos números racionais, ó, o conjunto Q, racional, vem de razão. Então, nós temos lá o conjunto Q, quociente, uma divisão, ó. Então, para um elemento pertencer ao conjunto dos racionais, o que nós temos que ter? A estrutura desse número x é um número A dividido por um número B. Então, para eu ter um número racional, eu tenho que ter uma fração. Mas é qualquer tipo de fração? Não. É uma fração entre números inteiros. Então, ó, da onde vem esse número A? Esse número A é um número inteiro. E o número B, ele também vai ser um número inteiro, só que perceba que ele está no denominador. Se ele está no denominador, esse número inteiro não pode ser zero. Então é um número inteiro. Olha quem que eu vou excluir do conjunto, ó. Estrela, o zero sobre o conjunto. Então, todo e qualquer número que você consiga transformar numa divisão entre números inteiros, você tem um número racional. Daí o que eu vou fazer, ó? Eu vou separar em alguns casos, ó. Então vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro caso de números racionais são os números inteiros. Todo e qualquer número inteiro é um número racional. Como assim, professor, número inteiro é um número racional? Porque o número inteiro é o resultado de uma fração de números inteiros. Então, se você pegar, ó, o número 10 e dividir por 2, isso aqui é o número 5. E o número 5 é um número inteiro. Tá vendo? Ó? Então, ó, o 5 é, na verdade, a fração 10 dividido por 2. Então, o 5 é escrito na forma de fração de dois números inteiros. Então, todo e qualquer número inteiro é um número
racional. Outro tipo de número inteiro. Lembra lá o que são os números decimais? Os números decimais são divisões em que você não tem o número inteiro, tudo bem? Mas a quantidade de casas depois da vírgula é limitada. A gente associa o número decimal como sendo uma divisão por uma potência de base 10. Então, ó, nós temos, por exemplo, o número 0,3. O número 0,3, tá vendo? Eu tenho uma casa decimal. Ter uma casa decimal significa que eu tenho o número inteiro 3 dividido por 10. Lembra? Ó? Uma casa decimal, um zero no denominador. O número 1,75. 1,75. Quantas casas decimais eu tenho? Duas. Ter duas casas decimais significa que eu estou dividindo o número por 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, por 100. Então isso aqui, ó, é 175 sobre 100. Tudo bem? Tá joia? Então, ó, todas as frações entre números inteiros com denominador diferente de zero. Então, todo e qualquer número inteiro, todo e qualquer número decimal é com certeza um número racional, porque é possível ser escrito na forma de fração. O caso mais chatinho de números racionais são aqueles em que a quantidade de casas após a vírgula ela é infinita, nós temos uma infinidade de casas depois da vírgula, só que nós temos um período definido. Essas casas depois da vírgula elas se repetem dentro de um determinado período. Dízimas periódicas. Toda e qualquer dízima periódica é o resultado de uma divisão de números inteiros. E é o caso mais divertido, né? Então, ó, lembrando lá da regrinha, você já viu isso aqui anteriormente, ó. Então, na hora que você pega o número 3 e divide por 9, ó, por exemplo assim, o 3 dividido por 9 ou 1 dividido por 3, ó, 1/3. Se você dividir o número 1 pelo número 3, ó, 1 dividido por 3. Então, isso aqui vai dar, ó, 0, 0, vírgula. 3 vezes 3, 9, para 10, 1, completa com 0. 3 vezes 9, 3 vezes 3, 9, para 10, 1, completa com 0. Percebe que eu não vou parar de fazer isso aqui nunca? Ó, sobra 1, completa com 0, vai 3. Então, 1/3, ó, fração, ó, divisão entre dois números inteiros. Isso aqui é quem? 0,333 eternamente. Então, os casos que nós temos, se a gente pudesse separar, né? Separando os números racionais em casos, eu tenho número racional ou ele é inteiro, ou ele é um número decimal, ou ele é uma dízima periódica. Então, os três casos clássicos que nós temos de números racionais. Tudo bem? Agora perceba o seguinte, ó. Olha só. Voltando àquela ideia de teoria dos conjuntos, então nós podemos dizer o seguinte, ó. Esse diagrama vai representar o conjunto dos números inteiros. O que nós sabemos com certeza absoluta? Que todo e qualquer número natural, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais. Todo e qualquer número natural é um número inteiro. Aqui é o complementar, tá vendo? Ó, aqui são os números inteiros negativos, o complementar dos naturais. E a gente acabou de ver também que esse conjunto universo aqui, ó, todo número inteiro é com certeza um número racional. Aqui está o conjunto Q, ó. Então, desses três conjuntos numéricos que a gente viu até agora, o que nós podemos concluir? Todo número natural é inteiro. Então, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. E, por sua vez, todo número inteiro é um número racional. Então, o conjunto dos números inteiros está contido nos racionais. Então, nós temos essa relação aqui, ó. Tudo bem? Todo número natural é inteiro e todo número inteiro ele é racional, tá? Agora, e se o número se a gente não conseguir escrever o número na forma de fração de números inteiros? O que vai ser o antagonista disso aí? É o conjunto dos números irracionais. Então, se você não consegue escrever um número, né,
na forma de fração de números inteiros, nós temos o quê? O conjunto dos números irracionais, tudo bem? Então, ó, o que vai acontecer? Ó, só vou trocar isso aqui, ó. Conjunto dos irracionais não vai ser mais o Q, vai ser o I. Aqui, obviamente, não vai ser mais racionais, vai ser irracionais. Então eu vou ter aqui, ó, I racionais. E o que vai mudar na definição? Um número x ele é irracional, então aqui vai ser pertencer ao conjunto I, se ele não for escrito dessa forma, ou seja, esse número x tem que ser diferente disso. Qual é o melhor exemplo de números irracionais? Raízes não exatas. Então você pegou uma raiz e viu que o resultado não é exato, você pode ter certeza. A quantidade de casas após a vírgula é infinita e não define um período. Tudo bem? Então se você pegar lá raiz quadrada de 2, se você pegar lá raiz quadrada de 2, 1,41 e por aí vai, esse número vai ter uma infinidade de casas decimais e você não vai ter um período definido. Tudo bem? Então tipo assim, ó, esse número aqui, ó, um exemplinho, 3,74561 e por aí vai. Eu não consigo definir uma dízima para esse número, tudo bem? Ele vai ter uma infinidade de casas decimais, mas ele não tem uma dízima definida. Então eu não consigo transformar esse número em fração de números inteiros. Então esse número aqui, ele é um número irracional. Quais são os exemplos clássicos de números irracionais? O número π, que ele vale aproximadamente, né, 3,14. O número φ, que é a razão áurea aqui, ele vale aproximadamente 1,61. Nos exponenciais e nos logaritmos, eu tenho esse número aqui, ó, o número e, que ele vale aproximadamente 2,718. Tudo bem? Aqui no caso, ó, tá? São aproximações. Isso aqui tem uma infinidade de casas decimais e nós não temos um período definido, tá? Esses são os exemplos clássicos de números irracionais. Mas qual é a melhor opção? Qual é o melhor exemplo para número irracional? Raiz não exata. Calculou lá raiz cúbica de 7, não é exato, é número irracional. Raiz quadrada de 5, não é exato, é número irracional. Raiz nona de 72, não é exato, é número irracional. Tudo bem? Então essa é a ideia dos números irracionais. E por fim, conjunto que nós ouvimos falar o tempo todo. O conjunto dos números reais. Conjunto dos números reais é isso aqui, moçada, ó. Então o símbolozinho dos reais, ó, R. O que isso aqui é? O conjunto dos reais é a união entre os racionais e os irracionais. Só isso. Como assim, professor? União dos racionais ou dos irracionais? Daí você tem que lembrar da definição de união. O que significa a união entre dois conjuntos? Ou x pertence aos racionais, ou x pertence aos irracionais. Então dizer que você tem um número real é dizer que você tem um número racional ou irracional. Mas você não disse, professor, que a união pode ser também se for os dois? Tem algum número que ao mesmo tempo é racional e irracional? Não. Então ou ele é só racional ou ele é só irracional. Então, ó, fazendo um desenho, o que é o conjunto dos reais? Ó? O conjunto dos reais, aqui está o nosso universo. Ó. Aqui é o universo, que é o conjunto dos números reais. Daí o que acontece? Nós dividimos esse conjunto em dois. Ser um número real, ou é você ser um número racional. Quem que está nessa parte do conjunto dos reais? Todas as frações entre números inteiros. Os números inteiros, os números naturais, os números decimais e as dízimas periódicas. Ou você está nessa parte, ó.
que é ser um número irracional. Então, ser real ou é ser racional ou é ser irracional. Isso que é ser um número real. E, por curiosidade, nós temos um outro conjunto que é o conjunto dos números complexos. Onde que entra o conjunto dos números complexos? Quando você vai tirar a raiz de índice par de número negativo. Por exemplo, ó, raiz quadrada do menos 4. Que número é elevado ao quadrado da menos 4? A gente não define esse número, porque um número real ao quadrado sempre vai ser positivo, né? Então o número complexo corresponderia a isso aí. A gente entraria no conjunto dos números imaginários. Então daí nós vamos ter um outro conjunto que não faz parte do nosso escopo, mas tem um conjunto maior do que esse, que é o conjunto dos números reais. E já estão criando um outro conjunto além do conjunto dos números complexos, que é o conjunto dos números perplexos. Mas aí, moçada, questão de leitura, questão de curiosidade, para você ir atrás disso aí, dar uma pesquisadinha, tudo bem? Então definimos aqui o conjunto dos números, os conjuntos numéricos, né? E aqui o objetivo é que na hora que falar para você, você saiba identificar. Ah, então eu tenho um número racional. Opa, número racional. É um número que vai ser uma fração entre dois números inteiros, que você consiga localizar o elemento dentro do seu conjunto numérico. Tudo bem? Tranquilo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. E não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.